Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje estamos a emitir a partir do estúdio auditório da Rede Girassol aqui na Central Multiplataforma que está localizada em Camama. Vamos, na edição de hoje, falar do mercado de petróleo em Angola, produção de petróleo no país, como anda, que desafios ainda se apresentam para este setor importante para a economia nacional. Para tal, vamos contar com os contributos de José de Oliveira, que é analista de mercado petrolífero. Boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, caros espectadores. Contamos também com o Christian Bin Issa, ou Issa, assim é que está correto, que é vice-presidente da mesa da Assembleia da ACEA, a Associação de Empresas Autóctones para a Indústria do Petróleo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Contamos ainda com Alcides Andrade, que é administrador da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite aos membros do painel. E também agradecer à TV Girassol por ter estendido o convite à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível. E recebemos Carlos Rosado de Carvalho, que depois de algum tempo está de regresso a este painel também para falarmos um pouco sobre a economia. Carlos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto. Boa noite, colegas de painel e boa noite, telespectadores. Muito bem, como disse, hoje vamos falar do petróleo. Ontem, domingo 29 de setembro, assinalou-se o Dia Mundial do Petróleo, o dia que tem como objetivo reconhecer o papel deste, que é também conhecido como ouro negro, para o desenvolvimento da economia. O petróleo foi descoberto em 1859 pelo americano Edwin Drake, nos Estados Unidos da América. A Arábia Saudita é hoje o maior produtor de petróleo do mundo, assim como vários outros países do Oriente Médio. Vamos começar, José de Oliveira, por perceber como anda o mercado angolano no domínio do petróleo, que desafios ainda enfrenta este mercado, porque se olharmos para o passado, há cerca de 10, 15 anos, Angola produzia perto de 2 milhões de barris e agora está com uma produção muito abaixo destes números. É verdade, nós ao longo dos anos temos vindo a diminuir a nossa produção. Felizmente, após a criação da NPG, conseguiu-se, com um certo dinamismo que se criou na indústria, conseguiu-se reduzir bastante esse declínio e já estamos há 3 anos com um declínio pequeno e a produzir ainda acima de 1 milhão de barris dia. Em princípio, tanto quanto sei, pelos dados que a NPG vai dando, até perto de 2030, nós, se não tivermos azar, vamos conseguir manter esta produção à volta de 1 milhão. Pode ser que algum dos anos ela seja ligeiramente inferior, mas enfim, em números redondos, vamos continuar à volta de 1 milhão. Este ano, pelos últimos dados que eu vi da NPG, nós ainda estamos a 1.130.000. É provável que ao longo do ano a média baixe um bocadinho, mas este ano, por exemplo, é confirmado que será acima de 1 milhão. Agora, depois de 2030, já a situação vai depender muito de descobertas que se façam estes anos. Nós temos uma área muito grande em pesquisa, o país tem quase 50.000 quilómetros quadrados em pesquisa, se nós somarmos as áreas do mar, offshore, e as áreas de terra, temos bastantes blocos já em pesquisa em terra, mas fundamentalmente onde o nosso maior potencial é no mar. Portanto, nós temos no mar cerca de 30.000 quilómetros em pesquisa. Neste momento que estamos aqui a falar, está-se a fazer pesquisa em 2 áreas que se espera venham a dar descobertas. Uma é quase confirmada, que é no bloco 17, e outra que será muito importante é o primeiro furo que se faz na bacia do Namibe. A Exxon está a furar na bacia do Namibe. E esperemos que até ao fim do mês, se as coisas correrem bem, a gente tenha boas notícias. Não sei se o Andrade depois tem mais pormenores, mas assim, em números redondos, a situação é esta.
Muito bem, vamos também conhecer os dados da ANPG quanto àquilo que é hoje o estado do mercado de petróleo em Angola. Que desafios, que números a ANPG pode apresentar-nos para início de conversa? Pois, como já disse o José de Oliveira, portanto, nós, a nível do setor petrolífero, a esta altura, estabilizamos o declínio de produção que vínhamos convivendo desde 2016. Portanto, o país tem um histórico do setor petrolífero de quase 100 anos. Começou a sua atividade aí por volta de 1910, com primeiras atividades de exploração, e depois descobertas aí em meados de 1950, depois deu-se início à primeira produção, e desde então temos estado a crescer no setor petrolífero, inicialmente com os níveis de produção tímidos, até início da década de 2000, que com os blocos de ultraprofundos houve um incremento significativo na produção, e desta altura atingimos o nosso pico de produção, como também disse o Alberto, em 2008, onde produzimos acima de 1.900.000 barris de petróleo por dia. Depois daí, até 2015, sensivelmente, vivemos um período de estabilidade da produção, mas desde 2016 temos estado a conviver com um declínio de produção inicialmente suave e depois mais acentuado. Nos últimos anos, portanto, derivado de respostas que o governo tem estado a levar a cabo para implementar muitas reformas no setor, melhorar o ambiente de negócios e também melhorar a atratividade, transparência e alguns outros elementos, deu-se a reestruturação do setor petrolífero. Foi criada a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em 2019, para, com maior foco, endereçar muitos desses desafios. Nós, nos últimos anos, fruto da operacionalização das reformas legais, fiscais e contratuais que têm estado a ser aprovadas pelo Governo, fomos levando a cabo atividades e iniciativas a curto, médio e longo prazo. Portanto, a curto prazo, muito com foco em desenvolver, em trazer investimento adicional para campos que já estejam em produção e incentivar os investidores a trazer mais investimento para que, de facto, se atingisse maiores níveis de produção nesses campos que já estão em produção. Por outro lado, e também como disse o José de Oliveira, também em termos de medidas de médio e longo prazo, foi também aprovada a estratégia de exploração, portanto, que tem o âmbito de estudar as bacias sedimentares por volta do país, portanto, tanto a nível de águas profundas, águas rasas, terrestres, e neste momento até estamos a levar a cabo, nos últimos 18 meses, atividades nas bacias do interior, portanto, a bacia de Cassange, Etocho, Okavango também, isto com a perspectiva de trazer novas oportunidades que tragam novas reservas para o futuro. Levamos a cabo também e que estão em curso atividades de atribuição de concessões. Portanto, também foi aprovada em 2019 portanto, a estratégia de atribuição de concessões pelo Governo, que vai para o período de 2025, com a perspectiva de licitar mais de 50 blocos. Nós já vamos voltar aos números da ANPG. Carlos Rosado Carvalho, como economista, como é que tem estado a olhar para o mercado e se os números que temos hoje de produção são satisfatórios se olharmos para o passado e para aquilo que também são hoje os grandes produtores de todo o mundo? Pois, enfim, nós concordo com o que disse o Zé, que disse o Alcides, mas há uma questão que é fundamental do ponto de vista, digamos assim, macro, que é em 2011, 2012, cada angolano tinha 27 barris de petróleo. E agora, cada angolano tem 11 barris de petróleo. É nessa perspectiva também que temos que analisar. E, portanto, e como nós dependemos praticamente só do petróleo, isso significa dizer que nós não podemos gastar e viver como vivíamos aqui há 10 anos. Não podemos. Portanto, tu, eu, aquilo que estamos aqui, cada um de nós tinha 27 barris, agora são 11. E, portanto,
temos aqui este problema. É um facto, e os números confirmam isso, houve uma queda acentuada, esta queda foi estancada, estamos a manter. Aqui os nossos amigos da NPG não abrem muito o jogo sobre o futuro e sobre aquilo que nós podemos ter. Eu não sou especialista nesta matéria e, portanto, o que eu sei e o que eu me lembro é de ver nos dados da BP, no estudo da BP, que temos 9 mil milhões de barris e aquilo não mexe, não é? E, portanto, enquanto internacionalmente se discute o pico do petróleo, provavelmente nós já atingimos, eu não diria provavelmente, nós já teremos atingido o pico do petróleo. E, de acordo com o Ministério, por esta altura as nossas reservas rondam uns 3 mil milhões de barris. Não são 9 mil milhões? Não, hoje já não. Mas depois esse número é preciso cuidar. 3 mil... Os números nos foram dados pelo Ministério dos Recursos Minerais. As reservas têm mais que uma classificação. Podem ser reservas provadas, depois podem ser reservas provadas e prováveis. Exatamente. De maneira que 3 mil milhões é as provadas, que não têm coisa. Exatamente. Mas depois esse número pode ser aumentado com os campos marginais. É que esse número não mete os campos marginais, que são pequenos campos, que como Angola hoje tem uma legislação favorável ao desenvolvimento dos pequenos campos, alguns deles vão se desenvolver com certeza. Alguns, a maioria, não se sabe. Se nós tivéssemos a Sonangol mais forte, se calhar muitos iriam ser desenvolvidos pela Sonangol. Como infelizmente não temos, estamos muito dependentes das companhias e como nós dependemos de águas profundas e águas profundas é negócio de grandes companhias, elas normalmente não gostam dos pequenos negócios. Ok. Carlos, para terminar? Sim, só para concluir. E qual é a consequência disto? É que nós, no futuro, temos que aproveitar muito melhor o dinheiro do petróleo do que fizemos até aqui. Esta é a principal conclusão. É que nós não podemos fazer mais como antigamente, desbanjar o dinheiro do petróleo e gastar o dinheiro do petróleo à toa em aviões, em carros, em aeroportos. Não podemos fazer isso. Nós temos que aproveitar e temos que ser muito parcimoniosos na utilização do dinheiro do petróleo. Eu acho que é fundamentalmente esta a mensagem que nós temos do total. Aqui a NPG faz o que é possível, não é? Também vivemos uma época de transição energética. Eu estou convencido que o petróleo ainda vai continuar a ser muito importante para a economia angolana nos próximos anos, mas o principal desafio é justamente aproveitar muito bem o dinheiro do petróleo. Cristian, enquanto membro de uma associação que congrega operadores do setor ou prestadores de serviço, como é que olha para o mercado do petróleo? Que desafios é que vocês têm estado a enfrentar para se posicionar neste mercado? Muito obrigado pelo convite, primeiro. É a minha primeira vez estar aqui convosco e estou muito impressionado com esta infraestrutura imponente. Os desafios são grandes. E como o Carlos Rosário acabou de dizer, nós temos que olhar o petróleo na perspectiva de como maximizar cada barril dentro desta economia. O que acontece hoje? Falamos da subida, declínio da produção, o preço aumenta, baixa, mas aquilo que ainda não conseguimos fazer é proporcionar uma maior retenção econômica de cada barril que se produz neste país. Os números, que são os números da ANPG, são os números da ANPG, dizem o seguinte: em 2023 se gastou a cerca de 14 mil milhões de dólares. 14 mil milhões de dólares nas operações. O que ficou aqui nesta economia, gasto com as empresas angolanas, é 1%, 1,9% deste valor. O resto se gasta com as grandes multinacionais, pela maioria que não são pagas aqui, na prestação de serviço, e o Estado fica com a dívida. Em vez de ir ao contrário, localizar a economia, gastar mais aqui dentro da economia para criar os efeitos multiplicadores,
nós deixamos gastar dinheiro lá fora e ficamos com dívida. Então, é uma perspectiva que tem que se mudar, porque senão vamos continuar a ver o petróleo a 100 e há pessoas cada vez mais pauperizadas. Não? O que está a dizer o Cristian e também o Carlos falava que não aproveitou-se o tempo do boom, permitam-me aqui a expressão, em que o petróleo em que tínhamos a produção nos números que tínhamos, não aproveitou-se aquela altura para fazer a verdadeira diversificação da economia. Mas o Carlos falava também que temos o futuro. Quando fala em futuro, só olhar para quantos anos? Porque, de acordo com números com o Ministério, provavelmente o país deverá depender ainda do petróleo nos próximos 30 a 40 anos. Sim, sem dúvida. Os números não mentem, Alberto. Nós, 95% das nossas exportações são petróleo e gás. E isto tem-se mantido, não é de hoje, isso tem-se mantido, apesar da queda da produção, a verdade é que o peso do petróleo nas exportações tem-se mantido. 60% das receitas do Estado são petróleo. 1/3 do PIB é petróleo. Isso é o contributo direto. Se nós considerarmos o contributo indireto, eu acho que vai para 50%, 60%. Porque se não há dinheiro do petróleo, não há nada. E, portanto, nós recebemos muito dinheiro do petróleo. Apesar do que aquilo que o Cristian está a dizer, apesar de tudo, a receita de petróleo foi uma coisa verdadeiramente incrível e que nós não soubemos aproveitar. Estes senhores da ANPG e do petróleo fazem aquilo que têm que fazer, que é pôr a produzir, fazer essas coisas todas. Agora, o problema é depois o aproveitamento que nós fazemos desse dinheiro do petróleo. E nós temos agora também, eu acredito que os constrangimentos mudaram um bocadinho, mas nós vivemos uma época de transição energética. Sabes que, Alberto, antigamente o pico do petróleo, falava-se no pico do petróleo por causa da produção, não é? Que a produção ia atingir um pico e depois começava a baixar. Agora, o problema agora que se coloca muitas vezes é o problema da procura, não é? Que com a transição energética, a procura pode baixar. Eu acredito que, apesar desta transição energética, nós ainda vamos ter procura de petróleo para muitos anos. Mas, portanto, é neste contexto que nós temos que ver. E a mim, enfim, pessoalmente, preocupa-me aqui, o Alcides estava a dizer, eu, por exemplo, fico preocupado quando a gente tem que ir buscar petróleo ao Okavango, não é? Que é uma joia do país para o futuro, não é? Em termos de turismo, justamente, do turismo, não é? O petróleo vai acabar, mas o Okavango vai continuar e, portanto, nós temos que procurar maior eficiência, temos que ter maior contributo, como diz o Cristian, das empresas nacionais, naturalmente, mas, Alberto, o meu foco é no aproveitamento eficiente e racional dos dinheiros, poucos ou muitos, que nós temos relativamente ao petróleo. Se calhar, dava só aqui algum contributo, portanto, a transição energética, de facto, é um fator que mais e mais tem feito a sua presença vincada na indústria petrolífera globalmente. Mas é interessante que nos últimos 3, 4 anos mudou um pouco, houve a tendência de mudança. Portanto, hoje fala-se mais na segurança energética e não na transição energética. Portanto, e os dados mostram que o petróleo ainda vai estar por aqui. A demanda mundial de energia para os próximos 30, 40, 50 anos vai se manter. E nós, a nível do nosso setor em Angola, estamos muito focados no desenvolvimento desse potencial. E para continuar a contribuir, como disse o Carlos Rosado Carvalho, para o desenvolvimento da economia, diversificação econômica, porque é o petróleo que vai ajudar o país a fazer a diversificação, portanto, a financiar esse processo. Por outro lado, também em relação ao conteúdo local, gostava também de trazer aqui alguns elementos que nós, quando olhamos para o conteúdo local, não olhamos somente
para aquilo que é o contributo para as sociedades comerciais angolanas, porque é mais abrangente o conteúdo local. Por exemplo, neste momento, com a produção acima de 1.100.000 barris, cerca de 40%, um pouco mais, da produção é para o país. Sim. Portanto, há uma contribuição direta desta produção dos direitos do Estado, seja através dos direitos diretos do Estado ou da Sonangol, ou mesmo da tributação que é aplicada a esta produção. Portanto, há uma contribuição da produção petrolífera para o setor. Por outro lado, também dizer que, do ponto de vista dos dados que o Christian fazia referência, os mais de 13 mil milhões de dólares, por exemplo, que é o volume de contratação que foi homologada para os diferentes prestadores de serviço. Nós, quando olhamos para isso, vemos que cerca de 8 a 9% deste volume de contratação foi direcionada para empresas, sociedades comerciais 100% de capital nacional. Por outro lado, abrangendo um bocado mais aquilo que é a contribuição para o setor, em Angola, também temos as sociedades comerciais de direito angolano. Também são empresas que contribuem para o conteúdo nacional, o conteúdo local em Angola. Pagam impostos aqui, empregam pessoas aqui e, por exemplo, mais de 85% da força de trabalho dessas empresas é angolana, prestadores de serviço. A nível dos operadores... Mas as empresas nacionais só atuam mesmo como prestadores e o que se diz é que em serviços muito específicos, quase sem, digamos, que expressão, ou seja, onde o lucro é menor. Pois, e já chegava aí. Nós, a nível do setor petrolífero, é importante olhar para a contribuição para todas as sociedades que operam no país. Tem as sociedades comerciais angolanas, 100% de capital nacional, e tem as sociedades de direito angolano, que são de capital misto, mas que também são empresas que operam no país. Empresas que, uma grande parte delas, até têm nos seus boards, tanto na sua estrutura societária, angolanos. Operam aqui, pagam impostos aqui e também têm a sua contribuição local para o setor. Portanto, nós não deixamos de fora toda essa contribuição que é feita por todas essas empresas que operam aqui. Por outro lado, também traria para a nossa abordagem os aspectos que têm a ver com toda a contribuição que é feita não só a nível dos empregos diretos, mas também aquilo que é feito pelas operadoras petrolíferas, também em termos de projetos de responsabilidade social. Nos últimos anos também foram levados a cabo mais de 132 projetos, com uma contribuição para a saúde, a educação, em cerca de 150 milhões de dólares. Portanto, há um conjunto de aspectos que é preciso nós olharmos para isso tudo quando consideramos o mercado nacional. Mas se olharmos para dava só aquilo mais uma nota, que se me permitir, dava só também rapidamente mesmo. Sim, dava só mais uma nota, que do ponto de vista também das contribuições dessas empresas, nós quando olhamos para o setor petrolífero, o foco tem que estar na sustentabilidade da atividade. Porque é com a sustentabilidade da atividade que tem projetos e que tem o volume de atividades e que com a produção petrolífera. Não podemos pôr em causa a sustentabilidade da atividade petrolífera e a produção petrolífera. Mas isso sempre foi o argumento, não é? Eu me lembro-me bem, em 2015, negociei um contrato com uma petrolífera e é uma situação de muita resistência mesmo. Por quê? Porque o contrato, supostamente, dando a uma empresa angolana, põe em causa a produção. O argumento é o mesmo, há 20 anos, quando o angolano entra em cena, é sempre pôr em questão, pôr em perigo a produção. Isto não é verdade.
Mas está a dizer que foi entregue o mercado aos estrangeiros? Quer dizer o seguinte, depois também ninguém está a falar aqui nos extremos, não é? Pegar todo o negócio, dar numa parte e a outra parte não fica com nada. Estamos a falar do equilíbrio. O equilíbrio... Não há este equilíbrio? Não é equilíbrio. O equilíbrio, hoje, o que existe é 98% dos negócios da contratação petrolífera está na mão de 4 empresas. Nomeadamente? As grandes prestadoras de serviço. Mas isso quem nos está a assistir quer saber quais são as prestadoras, Cristiano. Podemos trazer equilíbrio nisso. Quais são estas empresas? São só as grandes multinacionais que nós conhecemos. Não é? Se calhar também, só para tocar aqui no que o Carlos Rosado estava a mencionar, o setor petrolífero é um setor global. É um setor global. E há bocado o José de Oliveira falava sobre as empresas que operam em águas profundas. Não são muitas. São poucas empresas que têm esse know-how, a tecnologia e o capital. Estamos a falar de mais de 350 quilómetros. É por isso que só estas 4 empresas têm espaço para operar nos grandes negócios, nos maiores negócios, como está a falar. Isto a nível das operadoras, a nível das prestadoras de serviços, também tem as empresas grandes. E não é só em Angola. Elas... Sim, mas qual é a justificação que a NPG pode dar? A NPG, como aqui a concessionária nacional, pode dar quanto a esta, digamos, que priorização que é passada, a prioridade que é dada às empresas estrangeiras e estas 4 referidas aqui pelo Cristiano, apesar de não citar, gostávamos de saber quais são. Não é priorização. O que acontece é a lei de contratação que rege a contratação dos bens e serviços. A capacidade técnica, a capacidade financeira. Pois, essas grandes empresas que foram aqui mencionadas, a nível mundial. Há setores onde só podem concorrer empresas nacionais, não é? Sim, e nós temos serviços de exclusividade. Mas só se me permite uma coisa. A queixa do Cristiano é uma queixa que, por exemplo, acontece nos financiamentos com a China. Os financiamentos com a China normalmente são feitos por chineses. E nós tínhamos 30% era para ser feitos por angolanos, empresas angolanas. E a uma certa altura os chineses disseram: bem, vocês estão com pressa que a gente faça as obras, não é? E agora, se depois as obras falharem, vocês vão nos dar a culpa a nós ou vão dar... Portanto, é um facto. E há outro facto também, Cristiano, que eu enfim, não sou do setor, mas que vejo. Há muitos angolanos, eu não sei, provavelmente agora menos, que aquilo que lhes interessava era ter o contrato. E depois tinham o contrato e subcontratavam para outras empresas e para empresas estrangeiras. Portanto, eu percebo o ponto do Cristian. Mas qual é o problema com a subcontratação? Então, porquê que não me dão o contrato a mim? Se é só para ter o contrato. E o que acontece muitas vezes, Cristian, era isso. Que as empresas tinham... Aliás, nós vamos ver quem é que tem os contratos também dentro dos angolanos. Vou-lhe fazer uma pergunta. Diga. Vou-lhe fazer uma pergunta. Qual é o problema que uma empresa angolana tenha um contrato e que subcontrata uma parte do seu contrato? Se é melhor que o contrato fica com uma empresa estrangeira que não tem nada a ver com Angola? Não, é isso que é melhor? José de Oliveira. Não estou a dizer isso. Estou absolutamente de acordo consigo que sempre que possível contratar empresas angolanas. Não é? O foco e a prioridade sempre tem que ser... Agora, eu também não acredito que a NPG, a Sonangol não gostava dos angolanos, a NPG também não gosta dos angolanos. Mas nós aqui, nós partilhamos, e repara que o conteúdo local não é algo novo, já vem de décadas. Houve evolução, sobretudo no âmbito dos recursos humanos, portanto, como disse há bocado, mais de 85% da força de trabalho nacional. Houve muita evolução, houve de facto desafios que foram identificados e lições de aprendizado. O importante, acho que é, olhando para frente, é como é que nós vamos desenvolver capacidade para podermos competir e podermos prestar o serviço de qualidade. Porque repara que falamos aqui dos valores que vão ser investidos. Isto é capital das empresas multinacionais que trazem para aqui, para investir.
Então, é um modelo de negócio que tem que ter recuperação de investimento, retorno do investimento, e o setor petrolífero tem as suas especificidades. Portanto, eu acho que nós temos estado muito perto das associações. Ok, vamos passar a palavra ao José de Oliveira também para esta questão das empresas nacionais que quase não encontram espaço de acordo com... Eu compreendo as críticas do ICE. Agora, eu acompanho isto desde o princípio, não é? Eu acompanho a nossa indústria petrolífera desde o princípio. O país cometeu muitos erros em relação ao conteúdo local. E agora isso reflete-se. O primeiro erro que nós cometemos, quando fomos para a independência, com a perda de quadros que perdemos, ainda por cima deixamos as faculdades de engenharia, que são as áreas fundamentais. Petróleos são vários ramos de engenharia. Não é? Nós deixamos, por exemplo, a faculdade de engenharia ir ao fundo. Esteve vários anos sem formar engenheiros, de Minas, por exemplo. Bem, com falta de técnico, quando nós tivemos o boom, tínhamos falta de técnicos, havia também uma pretensão terrível no setor, ninguém gostava que os técnicos angolanos saíssem da Sonangol a não ser que fosse para uma companhia petrolífera, uma operadora. Portanto, como não havia um volume de técnicos excedentes, nós não tínhamos técnicos para lançar as companhias de serviços. Numa altura em que era possível, muito mais fácil que hoje. Nem andávamos nas águas profundas, andávamos em águas rasas. Bem, tivemos a questão dos quadros, a falta de técnicos. Depois tivemos o boom. Quando foi a altura do boom, verificou-se que a falta de quadros das várias especialidades necessárias para o setor era muito maior que o que se imaginava, não é? Bem, nessa altura já tínhamos alguma capacidade de formação, mas depois e mandou-se imensos estudantes, por exemplo, lá para fora. E nós reparamos que durante muitos anos a grande percentagem de estudantes que ia lá para fora não ia fazer nenhum ramo de engenharia. Então, ele quando vinha, não ia ser útil à parte da operação, tanto numa operadora como numa companhia de serviços. Esse é outra coisa. A José de Oliveira, esses fatores todos que aponta, passados esses anos todos em que a discussão é o conteúdo local e o espaço que as empresas nacionais devem ter, ainda se aplicam? Hoje nós temos, isto é por fases, estou-vos a contar as fases, mas nós perdemos a grande oportunidade de dar um grande impulso ao conteúdo local, quando foi o boom petrolífero após 2004. Perdemos essa grande oportunidade. Fizemos, a única coisa que se deu na altura ao conteúdo local, que teve algum efeito, foram as GVs feitas pela Sonangol e empresas estrangeiras. O que é GVs? São as associações feitas pela Sonangol e por empresas estrangeiras. Nós temos a base quando temos, por exemplo, o Lubito, temos o Lubito, construiu-se a Sonamet, enfim, e há vários casos, construiu-se o Ambris, as instalações. Depois disso, houve uma certa altura nos anos 90, depois da viragem do século, que se verificou porque ia haver bastantes quadros das petrolíferas que iam começar a reformar. Bem, e então houve um movimento para ver se a Sonangol, como concessionária, dava apoio ao nascimento de algumas empresas de serviços. Infelizmente, esse apoio foi quase ineficaz. Não resultou quase nada disso. São erros cometidos, é uma verdade histórica. De maneira, anda-se assim 30 anos em que não se construiu, não se aproveitou as boas épocas, a primeira, a segunda e depois o boom, para criar empresas de conteúdo local. Hoje é muito difícil, estando nas águas profundas, torna-se muito mais difícil. Estamos a pagar a fatura. Estamos a pagar a fatura. Agora, a Suíça, quer dizer, que conhece bem a realidade, é capaz de conhecer histórias que, de facto, alguns contratos podiam ser dados a empresas locais que depois ia subcontratar uma parte para fazer, porque às vezes é uma maneira. Nós tivemos outro problema que eu acompanhei com algumas empresas que nasceram aqui com apoio de empresas estrangeiras, em que as grandes empresas
fizeram boicote. Isto é uma história que é pouco conhecida cá fora. As grandes empresas faziam boicote. As grandes empresas de serviços têm N especialidades. Então, como é que faziam o boicote? Em determinado serviço onde tinham concorrência de outra empresa pequena, estrangeira, numa altura em que as empresas estrangeiras pequenas cá estavam, tinham participação de capitais angolanos, como vocês se lembram, isso acabou. Então, ela baixava esse tipo de serviços. Baixava o preço. Baixava o preço. Então, como baixava o preço, tu não conseguias dar. Ela perdia dinheiro nesse serviço. Eu conheço N casos, eu não os posso revelar, os conheço confidencialmente, não interessa, mas conheço N casos que a Sonangol observou, mas não podia fazer nada. Não, ela perdia dinheiro. Hoje, quais são qual é a justificação para as empresas angolanas não encontrarem o espaço que merecem? São duas coisas. São as políticas. Públicas? São as políticas e é o mindset, a visão. A visão. Okay. Aquilo que nós estamos a falar aqui, nós não estamos a falar das empresas angolanas ficar com tudo. Depois também, mesmo se nós queremos, nós não temos capacidade suficiente para ficar com tudo. Mas, quando voltamos aqui em 2011, 2012, Boom. no boom, o conteúdo local já tinha atingido por aí os 15%. Houve o nascimento de muitas empresas que faziam as coisas boas. Eu posso dar um exemplo de uma empresa hoje que é uma das líderes do conteúdo local. Contrato com todas as empresas, todas as grandes empresas, no serviço, no poço, porque todos que nós fizemos o nosso sonho todos é de chegar no poço, no serviço do poço, fazer a limpeza, a filtração de salmoura. Esta empresa sempre teve equipamento, sempre teve equipamento, sempre teve o pessoal, porque é um pessoal que saiu da Schlumberger que criou uma empresa. E estão a fazer a mesma coisa que faziam na Schlumberger, com a Emaiswaco. Mas nunca tiveram contrato, até a lei do conteúdo local, até a lista de exclusividade. É a exclusividade que deu a oportunidade nesta empresa. A empresa sempre, durante 10 anos, sempre foi subcontratada. Quer dizer o quê? Quer dizer que há uma certa capacidade que já está criada aqui. Mas a legislação, eu sempre digo isso, a responsabilidade que foi dada à ANPG é a mesma responsabilidade que nos anos 30 o governo americano deu no Senado, o antitrust, aonde que nasce o antitrust law. Não é só observar quem tem contrato, quem não tem, mas é equilibrar o mercado. Para equilibrar o mercado, tem que haver um entendimento muito profundo daquilo que são as dinâmicas do mercado, não só de uma perspectiva institucional, mas também de uma perspectiva de negócio e social, o design social, aquilo que nós queremos produzir daqui a 10 anos. E talvez esta visão falta. Isto impacta a empresa. Engenheiro Alcides, estas políticas de que fala o Christian estão viradas para um grupo exclusivo? Está identificado este grupo? São políticas que devem favorecer a todos? Na verdade, o Christian acabou de tocar na última, na lei que foi aprovada em finais de 2020, não é? E esta lei, ela veio com, entre os seus objetivos e princípios, focar-se em assegurar a empregabilidade da força de trabalho angolana e também aumentar a presença das empresas e aqui as sociedades comerciais e de direito também angolano. E no âmbito da operacionalização da lei, ela traz os critérios da caracterização dos bens e serviços. E o Christian fazia referência dos bens e serviços em exclusividade para as sociedades
comerciais 100% nacionais e depois a abrangência que vai para o regime de preferência que abrange também as sociedades de direito, né, angolano. Dizer também que o conteúdo local é um tema que vai acontecendo um pouco à volta do mundo. Por exemplo, nós, para trabalharmos na operacionalização da legislação e dar os passos de progresso que o Christian acabou de mencionar, também fomos aprender com outros. O Brasil, por exemplo, no final da década de 90, início de 2000, começou a implementar a sua legislação do conteúdo local. E, inicialmente, teve uma perspectiva agressiva. Havia uma cota de cerca de 75%. Ao longo do tempo, foram percebendo que havia impacto negativo na competitividade e na atratividade do setor. Foram, com essas lições de aprendizado, ajustando o mercado. Por exemplo, a nível do offshore, hoje estão em cerca de um requisito de 25%, 30%, águas profundas, para os bens e serviços de maior complexidade. E o Brasil é o Brasil, não é? E o Brasil tem grande capacidade, tecnologia, não e tem etc. falta de técnicos. Pois, então, nós também, no exercício de implementação dessa lei, olhamos para o leque de bens e serviços no setor e assegurando também a perspectiva da competitividade e atratividade que o Brasil partilhou conosco, fomos caracterizando a lista de bens e serviços, também assegurando que não se faça a promoção de monopólio. Por exemplo, os bens e serviços na lista de exclusividade, assegurar que pelo menos tivesse 2 empresas que prestassem serviço, para haver alguma concorrência. Mas 3 anos depois, conforme mencionei aqui há pouco, no primeiro semestre de 2024 até junho deste ano, volume de contratos que foram homologados no setor, cerca de 13,5 mil milhões de dólares. 8% deste valor foi para sociedades comerciais angolanas. E se nós abrangemos as empresas de direito angolano, estamos a falar de mais de 80%. E mais uma vez, quando olhamos para isso, para o conteúdo local, não nos devemos cingir somente às empresas que têm 100% de capital social nacional, porque as outras também estão aqui a operar, produzem serviços aqui, pagam impostos aqui e empregam também trabalhadores aqui. Portanto, têm contribuição todos juntos a dar para a contribuição do conteúdo local. Mas, desta exclusividade que estamos aqui a ouvir do Christian, pode, digamos que, penalizar ainda mais a produção nacional e diminuir o envolvimento das empresas nacionais? Alberto, não te consigo dizer, porque não tenho conhecimento suficiente para dizer isto. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Eu acho que agora tem que resultar da conversa entre as empresas locais e a ANPG para decidir isso. Porque eu não acredito assim que a ANPG não goste das empresas locais. A ANPG, imagino eu, o que quer é que agora tem este trade-off relativamente à competitividade. Mas, portanto, existem, tanto quanto eu percebo, existe um conjunto de serviços que são exclusivos da indústria, das empresas nacionais. O que se deve perguntar ao Christian é quais são os outros produtos ou os outros serviços que deviam de ser incluídos nessa lista. E, portanto, eu aí, talvez o nosso amigo Zé de Oliveira saiba muito melhor do que eu, porque eu ouço as duas partes e percebo as duas partes e é um trade-off que existe na economia angolana, não é só no petróleo, é em todos os setores. Eu já estava a contar esta dos chineses. Os chineses disseram, tudo bem, a gente pode dar às empresas angolanas, mas então depois se correr mal, a culpa é do chinês ou é do... Percebes? Portanto, há aqui um trade-off que existe, de facto, entre competitividade e manter o setor competitivo. Aliás, o Christian estava a dizer isso, que esta é a desculpa que as multinacionais dão, é que os angolanos não são capazes. E, portanto, eu acho que isto só conversando, eu não tenho conhecimento suficiente. Segundos, as empresas nacionais hoje já têm capacidade para competir
de igual para igual? Eu tenho muita dificuldade com o conceito econômico da competitividade. Tem que se criar primeiro equidade antes de criar competitividade. Uma empresa angolana criada aqui há 5, 10 anos não sequer pode competir com uma empresa criada em 1950 que tem 17 mil milhões de dólares de turnover, opera em 48 países, com 75 mil pessoas. Vai competir com esta empresa como? Mesmo do ponto de vista acesso ao capital. Nós aqui acessamos o nosso capital a 18, 22, 24. Eles podem acessar o capital a 1%, 2%, 3%. Então, não é por aí. A economia é um design. Vamos ainda voltar um bocado a estudar como que os outros construíram as economias deles. Cristiano, não esqueça o que ainda tem para dizer quanto a esta temática. Nós vamos fazer uma breve pausa. Voltamos daqui a pouco. Estamos a olhar para o petróleo, desafios do mercado petrolífero em Angola. Este é o nosso tema de hoje no seu Girassol Debate. Fique por aí. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate, nesta segunda-feira, último dia do mês de setembro. Estamos a falar hoje do petróleo, desafios do mercado petrolífero em Angola. Contamos com as presenças de Carlos José de Carvalho, Alcides Andrade, da ANPG, também Cristiano Binsa, que é operador, e ainda José de Oliveira, analista de mercado petrolífero. Cristiano, antes do intervalo estava com a palavra porque falava da dificuldade em perceber a questão da competitividade, quando se calhar agora a discussão devia passar pela equidade. Nós temos sempre primeiro, a competitividade é um design. Tem que imaginar a competitividade e tem que se criar as condições para que se torne um setor competitivo. Legislação sendo uma delas, investimento uma outra, infraestrutura também pode ser uma outra. Apoio institucional. Apoio institucional. O que é que nós, como associação, hoje queremos? Queremos que haja um aumento, porque os últimos números que eu tenho da NPG, o Alcide ainda corrigiu 8%, mas eu estou numa associação, a maior associação das empresas autóctones do país, com mais de 69 empresas de destaque no que diz respeito às empresas locais. Nós não estamos a ver. Não tem essa porcentagem. Vocês dizem 1,9, o Alcides diz 8. Sim. Nós estamos a ver. Talvez o Alcide tem, porque não é todos que estão na associação, não é? Mas na perspectiva da associação, a maior associação das empresas autóctones, nós não estamos a ver esta dinâmica. Se o Alcide está a dizer que já subiu de 1,9% a 8%, eu só posso aplaudir. Mas não queremos ficar aí, nós queremos chegar até 20%. Então, há ações que têm que ser tomadas para que isto aconteça. A primeira é o mindset, a segunda é o apoio institucional, que ainda sentimos que olhamos as coisas de maneira diferente. Alcides, estes números... A associação mas tem a NPG tem outro. Eu não acredito que sejam números diferentes. Portanto, talvez perspectivas diferentes. Né? E eu falava do primeiro semestre deste ano, contratos homologados. Repara que os contratos têm uma perspectiva multianual, não é? E dos contratos homologados, que é um dos fatores que levamos em conta para poder monitorar o crescimento, dos contratos homologados este ano,
que são mais de 13 mil milhões de dólares, 8% disso para as sociedades autóctones, ok? Mas, mais uma vez, quando olhamos para o conteúdo local, não nos devemos cingir somente a essas sociedades, porque as sociedades de direito angolano também contribuem para o conteúdo local, produzem, pagam imposto, empregam pessoas. E eu, mais uma vez, trago a questão da produção. Quando olhamos para a contribuição interna do país, temos que olhar também para a produção petrolífera. Qual é a porção da produção petrolífera que também remete para as receitas? O Carlos, há bocado, falava de 95% da exportação que vem do setor petrolífero e minério, 95% do setor petrolífero, 60% das receitas fiscais e 30% para o PIB. Portanto, é uma contribuição significativa. Olhando para a questão da competitividade e atratividade, e aqui o foco é como crescemos e aumentamos a participação das empresas nacionais no setor. Mas é importante, é mesmo importante, e eu quero enfatizar, que o objetivo primário é assegurar mesmo que haja atividade petrolífera, porque se não houver atividade petrolífera, não há trabalho para ninguém, não há serviços e bens para serem prestados. E um dos aspectos muito importantes na competitividade é, se nós fizermos uma análise 25 anos atrás, José de Oliveira, e olharmos para o número de países que estava presente no setor petrolífero, era um número muito reduzido. Olhamos aqui só para a África, eram menos de 10 países há 25 anos que concorriam para o investimento a nível do setor petrolífero. Hoje, praticamente quase todos os países têm cada vez mais e cada vez. Países que a gente nunca pensava já anunciam descobertas. E o Carlos, há bocado, trouxe também um aspecto importante. A transição energética ou a segurança energética está aí. O volume de investimentos para o setor petrolífero está a ser pressionado para baixo, para o petróleo e energias fósseis. Então, tem tendencialmente menos capital para o petróleo e gás e muito mais países a concorrer para esse capital. Se nós não tivermos atenção à atração do investimento, o projeto, em vez de investir cá em Angola, podem investir na Namíbia, podem investir nos países ao lado. Portanto, essa dinâmica de ter equilíbrio, e o exemplo que costumamos dar é, se nós tivermos atenção, o volume da atividade petrolífera, podemos ter 10% de 100%. Se não tivermos esta perspectiva, podemos ficar com 100% de 5%. O que é melhor? Então, é um bocado desse equilíbrio que temos que manter. Aqui o Alcides estava a dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu acho que ali o Christian também há de estar de acordo. Naturalmente, o Christian representa uma associação de empresas e, portanto, ele tem que defender os seus... Agora, a perspectiva, e a minha perspectiva também, é uma perspectiva de valor acrescentado, que estava aqui o Alcides a dizer, que eu defendo não para o setor petrolífero, mas para uma economia como um todo. Eu, no limite, não me interessa quem é o dono da empresa se o valor acrescentado nacional for muito elevado. Eu prefiro ter uma empresa estrangeira com 75% de valor. O valor acrescentado são os salários pagos, os produtos que se compram cá dentro e todas essas coisas. Porque esta coisa da acumulação primitiva do capital, Christian, quer dizer, nós demos mal, em muitos casos, com esta coisa de proteger os empresários angolanos. Temos casos, a acumulação primitiva do capital é disso. As pessoas ganharam dinheiro e puseram o dinheiro aonde? No estrangeiro. Não é? Do setor petrolífero. As pessoas ganharam dinheiro e puseram o dinheiro no estrangeiro. Portanto, eu acho que nós temos que promover aquilo que é nacional, mas mais do que promover, nós temos que ter em conta este critério do valor acrescentado, que é daquilo que nós produzimos, o que é que fica cá dentro. E nós temos um exemplo concreto, Christian, se me permite, que é na questão dos minérios, não é? Os minérios, porque é que nós não temos... nós só produzimos diamantes em Angola, não produzimos mais nada, não produzimos outros minérios. E isso resulta muitas vezes de quê? Das barreiras que se colocaram à entrada de empresas estrangeiras. Enquanto nós no petróleo temos cá as majors, não é? Todas as empresas grandes estão cá.
no setor dos minérios nós só não agora temos. É que temos. Só agora é que nós temos. E, portanto, embora eu compreenda e perceba o foco do Christian, nós temos que ter, de facto, este equilíbrio, que, aliás, o Christian também está de acordo. Olha, mas, Alberto, se me permite... 30 segundos vamos deixar o Christian também. Você tem de fazer um programa só sobre o não, mas o Christian... Eu não estou a me defender, eu estou a explicar. Não, mas o Christian, e nos últimos 3, 4 anos, tem havido muita colaboração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis com todas as associações. Desde a publicação da lei que nós sentamos e tivemos que convergir entre os vários agentes para conseguirmos chegar a um consenso em termos de qual deveria ser a lista de exclusividade, de preferência. E fomos trabalhando ao longo dos últimos anos, sempre na perspectiva muito colaborativa. Nós entendemos perfeitamente todos os desafios e estamos todos solidários. Mas o foco que temos é de encontrar, de facto, as soluções que nos permitam progredir e ter um conteúdo local competitivo e robusto. É importante essa perspectiva. Christian, estava a pedir a palavra. Ok. Quando vamos estudar as economias, não há nenhuma economia, que se desenvolveu com o neoliberalismo que nós estamos a promover hoje. Todas as economias, todas, sem exceção, começando pelos Reinos Unidos, que no 14º século está a produzir lean, e quem tem a máquina é a Bélgica, é a Holanda. O rei Henri IV começou a fechar as torneiras de tal maneira a trazer as máquinas dentro do Reinos Unidos, porque ele já tinha percebido que não há desenvolvimento quando só se produz matéria-prima. No que diz respeito à empresa angolana, a empresa angolana não deve ser um trade-off, uma espécie de peça de câmbio. Vamos atrair investidor e... Sim, vamos atrair investidor, mas o que a empresa angolana tem a ver com a repulsão do investidor? Qual é a relação? Qual é a relação entre uma maior participação das empresas angolanas e a atração do investimento? Por que nós conotamos sempre uma maior participação da empresa angolana como a redução do investimento estrangeiro? Segundo, aqui não estamos a falar de competitividade. Competitividade, por que Angola tem os custos de produção mais altos do mundo? Eis que é a competitividade? Eis que é a competitividade. Mais altos do mundo? Uma dos custos de produção mais altos do mundo. Não sou da mesma opinião, mas está bem. Sim, sim, podemos. Acho que é uma opinião. Podemos fazer um estudo comparativo. Porque, mas o Christian está a sugerir que uma maior participação nacional é exatamente isso que eu estou a sugerir, que cada vez mais. Porque o que é que nós temos hoje? Temos oligopólios. Temos 5 empresas controlando 98% da produção e temos 4 empresas que controlam 95% de todos os serviços. José de Oliveira, em termos de estrutura... As empresas, quando há concessões, toda a gente pode se candidatar. Não, mas a produção petrolífera, por exemplo, nós estamos a levar a cabo o processo de licitação desde 2019. É um processo aberto. Participam todos os investidores. Completamente. As empresas que estão a produzir também no país, as concessões foram postas à disposição para os investidores. Quem são as empresas nacionais que estão nesse setor? Quais são as empresas nacionais? Nós estamos a falar da prestação de serviços. Vamos à produção. Quem são as empresas nacionais ou a quem pertencem as empresas nacionais que estão nesse setor? Christian, quem são? Não sei. Mas aquilo que ninguém sabe porque é opaco, não é? O que nós temos no nosso setor... Não, o que nós temos no nosso setor... O que nós temos no nosso setor
é a maior parte da produção petrolífera do país é feita pelas majors, as multinacionais, 98%, que certo, fazem, vamos dizer que mais de 90% da produção. E não é só em Angola. Essas empresas operam em todas. Estamos a falar da Exxon, estamos a falar da Total, estamos a falar da Chevron, estamos a falar da BP e a AN. Se for para os Estados Unidos, são as mesmas empresas que também estão a operar aí. Se for para a Nigéria, são as mesmas empresas. Estamos aqui na Namíbia, são as mesmas empresas que estão aí. Portanto, aonde tiver, e nós agora, a nível da estratégia que está-se a levar a cabo, pois estamos nos últimos anos, a olhar também para onshore, tem havido atração de também pequenas e médias. Mas quando está a falar de águas profundas, não tem outras empresas mundialmente que façam isso. São mesmo essas empresas grandes. Doutora Cisandra, falou aqui das licitações. Eu já vou passar a palavra ao José para esta questão relacionada aos custos de produção, mas falava das licitações. Em 2021 e 2022 foram feitas licitações. A questão que fazemos é quando é que, na prática, poderemos, no caso do país, que poderá começar a sentir os resultados? Portanto, e aqui há bocado falamos do declínio de produção e reservas que temos estado a observar nos últimos anos. Um dos contribuidores para esta situação é a falta da licitação no período que foi mais ou menos de 2011 a 2018. Por isso é que foi aprovado. Aí a Sonangol ainda era concessionária e também operadora, sim, ainda acumulava. Exatamente. E com o processo de reorganização do setor, foi aprovada a estratégia de atribuição de concessões 2019-25. Desde 2019, depois de ter ficado aí cerca de 8 anos sem licitações, nos últimos 5 anos fizemos 4. Portanto, fizemos uma para bacias de fronteira, em 2019. Em 2020, fizemos para blocos onshore, 21 para blocos offshore. E muito recentemente, em 2023, fizemos também para blocos onshore. A esta data, já atribuímos mais de 30 concessões novas, e isto tocando no ponto que o José de Oliveira falava. Em caso de sucesso dessas concessões, é para a produção que venha para médio e longo prazo, portanto, a perspectiva seria entre os 5 a 8 anos ter produção em caso de sucesso desses blocos. E temos também programado uma outra licitação para o próximo ano, 2025, onde vamos fazer também licitação dos blocos offshore nas bacias de Kwanza e Benguela. E deixo aqui o repto já para os investidores para começarem a preparar-se para essa licitação. José de Oliveira, a questão das licitações poderão ajudar para a verificação do aumento da produção nacional, e quanto aos custos, números, e nós tivemos a oportunidade de, por conta mesmo deste Dia Mundial do Petróleo, falar com o secretário de Estado dos Petróleos, e o que nos disse é que, sim, os custos de produção ainda são altos. Falava mesmo em cerca de 50% do que se gasta para, por exemplo, para a venda do barril. Ou seja, se o barril estiver a custar 100 dólares, o custo da produção deste barril pode variar, pode rondar aí os 50 dólares. É ou não é alto? Não. Nós temos de distinguir duas coisas, primeiro, quando se fala em custos de produção. Temos de distinguir, falar em custos operacionais, que é o dia-a-dia da operação, que acho que era isso que o Christian se referia. E depois temos os custos de produção, que é o custo global, desde que se descobriu, de todos os trabalhos para descobrir, do que se investiu, das estruturas todas, plataforma, navio, para produzir, mais o custo operacional. E nós, infelizmente, isso é uma crítica que eu faço há muitos anos à NPG, a NPG não calcula... A NPG não faz há muitos anos, porque eles são muito novos. Não, mas já a Sonangol não calculava. Tá, calculou numa determinada altura, depois deixou de fazer e calculou só para algumas áreas o custo médio de produção, em média ponderada. Porque o custo de produção está muito relacionado com as reservas descobertas. E nós temos um período em que os nossos custos de produção são baixos, quando descobrimos grandes reservas, e depois, quando começamos a descobrir reservas mais baixas, o custo de produção de um barril é quando se fala em que pode atingir 30, 35, 40, 45. Eu, empiricamente e por alguns cálculos por alto, penso que os nossos custos de produção totais, portanto, incluindo desde a descoberta, a colocação em produção e depois operacionais, andam
entre os 40 e os 50 dólares. Mas, infelizmente, não há, porque só a NPG é que tem os dados. Só a NPG é que tem os dados que devia atualizar anualmente, de acordo com as descobertas, com a produção. Mas o custo é bom? É muito? É alto? Posso ajudar? Pode-se comparar. É alto comparado com o Brasil. Quando eu descubro reservatórios com 4, 5 mil milhões de reservas, o custo de produção vem cá para baixo. Tanto de descoberta como de colocação em produção. Quando eu descubro 200 milhões em águas profundas, o custo de produção depois vai, o total, o custo de produção, falando no total, vai ser mais alto. É sempre em função do investimento feito e as reservas encontradas. Por exemplo, eu gasto 100 dólares, encontro 100 barris. $1. Eu gasto 100 dólares, encontro 20 barris. Ok? É um custo mais alto. E também aqui é importante fazer a separação, porque temos campos de grande dimensão, campos de pequena dimensão, temos onshore, temos ultra profundos, águas rasas. Portanto, é sempre importante fazer esse enquadramento, porque a complexidade técnica, investimentos intensos que são feitos quando o bloco está a cerca de 2.000 metros de profundidade de água, é diferente do onshore. Então, e por outro lado, nós em 2022 fizemos um estudo de competitividade, para percebermos como é que estamos em relação ao resto do mundo. E vimos que houve lições para aprendizado, sobretudo, em como é que devíamos incentivar portanto, os investidores a investirem em blocos de fronteira. Blocos de fronteira são blocos onde não tem estudo nenhum feito, nem de geologia, nem de geofísico. Portanto, aí o incentivo aí o custo é maior. Aí o incentivo, e principalmente se forem águas profundas, o incentivo que deve ter o investidor para investir é maior. E quando vai investir... Porque o risco é maior. O risco é maior, a tecnologia necessária é maior e depois de fazer os estudos, podem encontrar reservatórios mais tímidos, vamos assim dizer, em termos de volume de recursos. Nós tivemos no país uma altura em que tivemos a descoberta que o José de Oliveira falava no início da conversa, o bloco 17, bloco 15, portanto, blocos que de facto foram daqueles blocos onde se encontrou grandes volumes de recursos. E ao mesmo tempo, nos anos mais recentes, estamos a encontrar oportunidades com taxas de retorno mais baixas. Portanto, e isto é a dinâmica que vamos verificar para o custo total de produção do barril ou então o OPEX. Por outro lado, também temos blocos que já estão em produção há mais de 20 anos. Mas, em suma, não é possível, no caso, então, falar de um custo alto? O recomendável é que seja variável, é isso? É variável, mas nós somos um país competitivo. Nós somos um país competitivo. Tanto é que temos empresas multinacionais aqui e não estão só aqui, continuam a investir. Neste momento, nós prevemos para os próximos 5 anos mais de 60 mil milhões de dólares que vai ser o volume de negócio. Não tem muitos países que tenham esse volume de Mas isto vai significar o aumento da produção, vai significar também mais espaço para o desenvolvimento do setor do petróleo? Vai significar mais barris de petróleo a serem produzidos nos campos maduros. Repare que a maior parte da nossa produção, como falamos há bocado, vem das águas profundas. A taxa de declínio natural dos campos em águas profundas é cerca de 15%. Ou seja, nós anualmente temos que trazer nova produção de 130 mil barris nova, média diária, para poder mitigar o declínio. Porque de ano a ano tem. Portanto, só para manter. Só para manter. Mas se me permites, Alberto, enfim, tu é que és um morador, mas eu acho que há aqui outra questão relacionada com o petróleo e que não se esgota na produção, não é? Que é nós, e o Christian há pouco dizia, se falava sobre isso, não é? Que é nós, o petróleo, nós
exportamos o petróleo todo em bruto, não é? E, portanto, a questão que se coloca é gerar mais valor acrescentado nacional depois da produção. Temos a questão das refinarias, não é? Olha, por exemplo... Exporta e depois faz a aquisição de forma também a custos muito altos. E aí temos problemas que eu acho que o Alcides já mencionou. Isto é uma indústria capital intensiva, não é? E o que é que nós estamos com problemas com as refinarias? É que não há dinheiro para investir nas refinarias. Esse é que é o grande problema. Mas o Carlos Carvalho, no princípio, disse que tivemos bons momentos. Nestes bons momentos, era também a altura de apostar-se nas refinarias, não? Falhou-se. Quer dizer, provavelmente, eu acho que um país que já produziu 1.800.000 barris de petróleo e que até investiu em refinarias, não sei, Costa do Marfim, foi? Ou Guiné-Conakry? Costa do Marfim. Justamente. E que não fizemos aqui nenhuma refinaria. Há qualquer coisa, e agora estamos a fazer refinarias quando... Enfim, Carlos Rosário, não existe uma economia sustentável que de um lado temos um Estado e do outro lado temos as multinacionais. Não existe. Tem que ter no meio as empresas, porque são as empresas que são a coluna vertebral de uma economia. Então, eu respeito, não é, a perspectiva da NPG, que é de manter a produção, incrementar a produção, porque para com que o Estado possa continuar a implementar a sua visão, mas por enquanto que nós continuamos com uma multinacional de um lado e um Estado do outro lado, vamos sempre continuar a cair. Por quê? Porque não há sustentabilidade. Vê lá o que aconteceu em 2010. 1.900.000 e tal barris por dia, ok? Por dia. O petróleo chegou a ter 160, 170. Enfim, 145 em 2008, não é? O valor máximo. Ok, 145, ok. Mas o que aconteceu depois? A economia caiu de novo. Sabes por quê? Porque no meio não tem empresa que captavam este aumento para transformar a economia. Então, continuamos na mesma visão. De um lado, baixar a produção, vai aumentar, os investidores vão investir, e do outro lado... Mas eu acho que está identificado, eu não percebo muito de petróleo, mas o que eu identifiquei, que diz o Alcides e diz quase toda a gente, um dos grandes problemas do declínio da produção foi não se ter lançado concessões, não é? Portanto, foi falta de... Mas também eu gostava de... O falhanço da bacia do Kwanza também foi muito importante. Pois, mas aí também já começamos a dar alguns passos na bacia do Kwanza. Sim. Com o bloco 20, agora temos a perspectiva de trazer produção neste bloco nos próximos anos. Mas eu acho que é importante fazermos aqui a caracterização dos vários elementos na produção petrolífera e na produção petrolífera em águas profundas. Aí vamos ter mesmo só multinacionais. É o que acontece em toda a parte do mundo. É mesmo o que acontece. O que nós temos hoje nós temos uma diversificação no portfólio de blocos. Por exemplo, nós hoje temos blocos em terra e aí tem estado a haver uma aderência de pequenas e médias empresas, tanto a nível também de empresas locais, e temos empresas que estão a participar. Temos também blocos em águas rasas, que é uma profundidade de cerca de 300 metros. A intensidade de capital é baixa. A tecnologia também é relativamente menos complexa. Então, temos hoje oportunidade para variedades de empresas, desde pequenas, médias e grandes. Mas quando olhamos para águas profundas... Estás a ver, Alcides? O Alcides está focado na produção. Eu estou a falar de cadeia de valor. Sim, okay? Por isso é que eu disse que é preciso caracterizar isso. Eu estou a falar... O Alcides fala da produção, porque a NPG é concessionária, a NPG zela e vê o foco da NPG
é produção. Mas a economia não é só produção. A economia é a localização da cadeia de valor. E por enquanto que nós não conseguimos, nas nossas políticas, localizar a cadeia de valor, a nossa economia não tem coluna vertebral. Mas quando fala de cadeia de valor, estamos a falar exatamente o que é só Estamos a falar da contratação. Para aquilo que nós estamos, e apegando-me aqui na questão da economia, para a diversificação da economia angolana, o petróleo, este universo do petróleo deve ser visto como uma bênção ou uma maldição para Angola? Eu acho que, quer dizer, mesmo no passado, não é? Se nós não tivéssemos tido petróleo, estávamos muito pior do que nós estamos. E, portanto, eu não extremaria estas posições entre bênção e maldição. O petróleo, apesar de tudo, apesar dos pesares, contribuiu para a economia, enfim. Agora, a questão que se coloca é que o petróleo é um recurso finito, não é? Quer dizer, não sei se vai ser daqui a... Porque o fim do petróleo, o pico do petróleo já vem sendo anunciado há uma data de tempo, foram descobertos. Agora, eu que não percebo nada disto, fico impressionado. A Namíbia descobriu não sei quem. Aqui há dias o Paquistão descobriu não sei quem. Senegal. Toda a gente, de repente, parece que toda a gente está a ter petróleo. E isto preocupa-me, porquê? Porque, Alberto, é a lei da oferta e da procura. Se há mais produção, não é? O preço podemos ter consequências do ponto de vista do preço. E, portanto, em qualquer circunstância, eu volto ao princípio, o que eu dizia no princípio era, naquilo que ainda falta, eu penso que nós podemos, como diz o Christian, subir na cadeia de valor, não é? Que é este um dos objetivos. Não é só a produção, é depois, digamos, a transformação. E, portanto, eu acho que aí também estamos todos de acordo que quanto melhor... Porque a minha posição é a seguinte. Se puder ser feito por angolanos, melhor. Agora, se nós não conseguimos fazer, temos que fazer como os outros. Nós não podemos esquecer que estamos num mundo competitivo. E, portanto, todas estas, por exemplo, enfim, agora anuncia-se, enfim, temos que ver isso melhor, mas anuncia-se uma fábrica de fertilizantes que vai aproveitar gás e como ali o Christian gosta, até o investidor angolano que está a fazer. Temos a questão também das refinarias e, portanto, o petróleo pode, digamos assim, dar-nos mais coisas de duas maneiras. Ajudando ao financiamento da diversificação da economia, mas também acrescentando mais valor, subindo na cadeia de valor em termos locais. São duas coisas que nós, efetivamente, podemos fazer. Como é que isto se faz? José de Oliveira, é uma bênção ou uma maldição o petróleo para aquilo que é o desafio da diversificação económica? Depende da maneira como se utilizarem as receitas. É muito simples. O petróleo é uma bênção. Do que foi feito até agora? O que foi feito até agora, nós utilizamos, não podemos dizer que utilizamos bem as receitas. Porque com as receitas que este país... Mas sem petróleo seria pior, como é óbvio. Sem petróleo não tínhamos sobrevivido durante a guerra, se calhar. Mas os volumes foram tão grandes que nós, como é que eu hei de dizer, sei lá, não tivemos capacidade de utilizar da melhor forma os grandes volumes de receitas. E, portanto, não foi uma falta de capacidade, muitas vezes não é uma questão intencional. Falhamos em grandes aspectos, historicamente falhamos no período áureo. E agora é mais difícil. Aliás, eu tenho um colega na Universidade Católica que me pergunta sempre: a gente vai ter dinheiro do petróleo para fazer a diversificação com esta dívida externa que nós temos que nos absorve? É uma questão que se põe. Mas, enfim, nós vamos depender do petróleo. Aumentar a cadeia de valor, eu compreendo, Christian, mas há uma coisa que eu queria aqui referir. Ele, como homem de uma associação, defende coisas, mas eu não vejo capacidade do empresariado angolano para assumir muito mais, quer dizer, mais sim, mas muito mais do que o atual no conteúdo local, sinceramente eu não vejo. Eu disse há bocado, há erros históricos cometidos, isso deixa marcas, nós não fizemos as coisas bem feitas quando devíamos ter feito.
Eu apontei alguns exemplos, mas há outros. E agora é bastante difícil mudar o mindset para que estes valores passassem de 6, 7, 8, 9, 10% para 20%. Eu, neste momento, a não ser que haja grandes descobertas e onshore, porque onshore é mais fácil a penetração das empresas angolanas, sinceramente, não acredito na capacidade. Pode haver, mesmo com apoio institucional, mesmo que agora o mindset se mudasse bastante, eu não acredito que haja essa capacidade. E, especialmente, porque nós dependemos de águas profundas, onde há toda uma série de barreiras tecnológicas para uso. O José de Oliveira acredita que até 2027, que é mais ou menos esta perspectiva da nação de Angola, poderá atingir 10% do mercado, sendo que por esta altura ronda os 2,5%? Não é do mercado, da produção operada. Exatamente. Depende dos acordos que tenha. Ela tem acordos... Estamos há 3 anos, praticamente, deste limite. Ela pode, nas áreas onde está a aumentar ligeiramente a produção, se fizer com investimentos no bloco 305, mas depois há os acordos de fazer operação conjunta com a Total. O Alcides está mais dentro disso, pode explicar. Portanto, dentro de alguns anos, a Sonangol vai ter operações conjuntas e, portanto, automaticamente vai aumentar a sua capacidade de operação ou de produção operada por eles. É por ali que deverá andar esta questão da exploração partilhada para atingir estes números? Sim, é um caminho. É um caminho. E se calhar refletia também sobre a questão da bênção e maldição. Nós, portanto, e aqui não deve ser diferente para os meus colegas de painel, mas nós temos estado nessa caminhada no setor petrolífero há muitos anos. Eu não me lembro de ter encontrado nenhum país que, se tiver recursos petrolíferos, olhe para isso como uma maldição. É mesmo uma bênção. O que vemos é os países que têm recebem e trabalham no sentido de desenvolver o potencial para poder desenvolver as suas economias, e os que não têm gostariam de ter, ok? E se nós olharmos mais uma vez aqui a nível da região africana, temos mais e mais países que olham para isso como bênção. A nível da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o compromisso está em assegurar a sustentabilidade do setor, assegurar que, de facto, o volume de atividades, projetos, perfuração, e para dizer que, neste momento, por exemplo, temos cerca de 16 sondas a operar no país. Isto aqui é uma indicação do volume de atividades que, no fundo, gera serviços e bens para todos os prestadores de serviço. E o objetivo que temos para os próximos anos é fazer de tudo a nível das ações de curto prazo nos campos maduros e as novas licitações para assegurar a produção acima de 1 milhão de barris para os próximos anos. Cristiano, quero também dar a sua opinião quanto à questão relacionada à bênção ou maldição do petróleo, se a perspectiva for a diversificação da economia? Eu vou concordar com Alcide. O petróleo, os recursos naturais não podem em nenhuma forma ser uma maldição. Porque mesmo que se há muitas coisas para fazer ou muitas coisas que não foram feitas, há muitas coisas também que foram feitas. Pega só um carro, anda pelos outros países africanos e vai ter uma perspectiva daquilo que foi feito em Angola. E talvez poderíamos fazer mais, mas há algumas coisas que são feitas. Então o petróleo é uma bênção. O petróleo tem uma responsabilidade muito grande neste país. O petróleo é como, num lar, um pai e uma mãe que tem um trabalho e que tem rendimento. E este rendimento que o pai e a mãe têm, que comprou o carro, que comprou o seguro, que leva
os filhos que pagam a escola, que pagam a viagem. Então, o petróleo tem uma responsabilidade de diversificar esta economia. Mas a diversificação da economia vai acontecer com os atores. Tem que ter atores para que consegue capturar estes Oportunidades. valores que andam no setor petrolífero e reinvestir no outro setor. E aí que a nossa economia peca. A nossa economia é uma economia, de um lado temos um Estado, do outro lado temos multinacionais e no meio não temos nada. E temos que mudar isso. Em que diz respeito àquilo, o comentário do José, José, não podemos olhar a empresa angolana na perspectiva da empresa, só da empresa. A empresa pode fazer parceria. Tudo é parceria neste mundo. Sobe numa sonda, vai ver que nem a Total, nem a Chevron consegue operar uma sonda sozinha. Há milhares de empresas que todos juntos contribuem à produção deste petróleo. A NPG tem parceiros. Mas por que nós olhamos a empresa angolana e olhamos lá como se ele não pode ir buscar as parcerias que traz uma mais-valia nas suas operações? Tudo é parceria. O Estado tem parceria, as Forças Armadas têm parceria, mas quando vem a empresa angolana, nós descartamos o facto que a cooperação, a transferência de know-how e de tecnologia pode vir com a parceria. Mas as sociedades comerciais de direito as sociedades comerciais de direito angolano são parcerias. Por isso é que há bocado fazíamos referência que é preciso olhar para aquelas sociedades que são 100% só e aquelas que também são parceria. E se nós olharmos para isso, mais de 90% dos contratos homologados vão para sociedades comerciais e sociedades de direito angolano, que são essas sociedades de parceria. Já que está com a palavra rapidamente, Cristian, já lhe devolvo a palavra rapidamente, e porque vai completar daqui a pouco um ano desde que Angola tomou esta decisão de sair da OPEP. Que ganhos é que o país obteve com esta saída da OPEP? Não, nós na verdade continuamos muito focados em assegurar que tenhamos cada vez maiores níveis de produção petrolífera. Este tem sido não só o desafio, mas também o foco a nível das reformas que têm estado a ser aprovadas pelo governo e que têm estado a ser operacionalizadas por nós. Portanto, o foco está em assegurar que nós tenhamos a abertura para podermos produzir os maiores níveis produzir os maiores níveis de volumes de petróleo por dia. Cristian, 30 segundos a reflexão quanto a esta saída da OPEP e para concluir também já. Talvez a saída da OPEP de Angola tenha os seus fundamentos que são fundamentos que têm a ver com os interesses do país. Não comentaria muito nisso, mas o que nós estamos a ver é que a saída de Angola na OPEP não se constituiu um entrave na perspectiva e na visão do governo angolano no que diz respeito à gestão do ramo petrolífero. Portanto, parabéns. E depois o preço do barril de petróleo é negociado no mercado internacional, portanto não tem implicação. Se o preço estiver 80, nós vendemos, o país vende só petróleo a 80. Se estiver 70, também vendemos. Isso é um argumento que também era válido antigamente. Quer dizer, não houve nada que justifique, do meu ponto de vista, que justificasse a saída da OPEP, nem nós ganhamos, eu nem diria, nem perdemos com isso.
Porque há aqui uma coisa que o Alcides está a dizer, que a ideia, o objetivo é aumentar a produção. Mas quando a gente pergunta ao Alcides, o que ele diz é que quer manter a produção acima de 1 milhão de barris. Esse 1 milhão de barris não colide com as nossas cotas da OPEP. Portanto, eu não consigo perceber porque é que a gente saiu da OPEP, por razões políticas, não faço ideia absolutamente nenhuma. Mas a verdade é que, do ponto de vista da nossa produção, porque é o seguinte, nós, quando estávamos na OPEP, nós queríamos ter os benefícios, mas não queríamos ter os custos. Porque nós andamos a dizer, não, nós vamos produzir mais porque tivemos guerra e tal, e não sei o que, não sei o que mais. E mesmo agora, inclusivamente a OPEP disse, está bem, nós vamos ver, não foi o José Oliveira Sá, nós vamos a Angola e vamos ver qual é que é efetivamente a vossa capacidade de produção e nós vamos ter isso em conta. Enfim, não consigo até hoje entender a saída Os cotas da OPEP nunca foram abaixo da capacidade produtiva da Angola. Nunca. Mas houve ali uma altura que a gente produziu acima, eu creio. Carlos Rosado Carvalho, está também com a palavra rapidamente. O que se verifica nos últimos anos é que as petrolíferas deixaram de pagar em divisas e também diminuiu constantemente. Digamos que tem-se verificado a escassez de divisas. Há aqui uma relação entre essa realidade. Isto é economia, isto é aritmética, não é? Nós produzíamos 1.800.000 e agora produzimos um pouco mais de 1.100.000. As nossas exportações como é que um país tem divisas? Através da exportação, não é? Seja de bananas, seja de petróleo. Nós só produzimos praticamente petróleo, depois um bocadinho mais diamantes e mais nada. E as nossas exportações eram 70 mil milhões, não é? Agora são quanto? 35 mil milhões. Alberto, por isso é que tínhamos o câmbio de 100 e por isso é que agora temos o câmbio de 1000. É porque há menos, é procura e oferta. A taxa de câmbio é um preço, ok? Depende da procura e da oferta. Portanto, nós agora somos 35 milhões e só temos 35 mil milhões de dólares de exportação. Antigamente éramos 23 ou 24 milhões e tínhamos 70 mil milhões e, portanto, isto não há volta a dar, Alberto. Cristian, mas a justificação? Carlos, vamos fazer uma aritmética muito básica. Vamos. 2023, na contratação, se gastou 15 mil milhões de dólares. Ok? A contratação. Nesta contratação, as empresas angolanas ficaram com 271 milhões de dólares, 1,9%. Estes são números da NPG. Imagina agora um cenário onde a retenção econômica destes 15 milhões de dólares gasto é de 20%. Ok? 20%. Estamos a falar de 3 mil milhões de dólares por ano. Coloca nisso no horizonte temporal de 10 anos, com os efeitos multiplicadores. Tu muda toda uma economia, toda uma circunstância. Cristian, Okay? vocês até querem, as prestadoras de serviços, receberem dólares. Querem transformar-se numa casa de câmbios. É isso. As empresas petrolíferas querem, as prestadoras de serviços, querem que são iguais a todas as outras empresas. Carlos, o meu argumento é diferente, mas vamos chegar no câmbio. Tem de ser rápido, estamos avançando. O argumento é já não temos diferente. tempo no banco. Eu estou a falar da economia, eu estou a falar da retenção, estou a falar de reter dinheiro dentro de uma economia e deixar a economia trabalhar este dinheiro. Isto, a economia se chama efeito multiplicador. Então, se nós conseguimos reter 3 mil milhões de dólares nesta economia, não estou a dizer pagar em dólar, estou a dizer reter nesta economia 3 mil milhões de dólares, em 10 anos temos 30 milhões, multiplicando vezes 3, temos 90 mil milhões de dólares dentro da economia. É preciso. O Alcides dizia, eu quero ter 5% de 100 ou quero ter 20% de... Mas o que é que isto está a ver? 5 ou 10%. Mas o que é que isto tem a ver com a inspiração de um país de querer reter? Mas acho que são temas diferentes. José de Oliveira, Estávamos a falar posicionamento? das empresas. Primeiro estávamos a falar da contribuição para as empresas locais. Agora estamos a falar essencialmente de acesso a divisas. Então é só para podermos separar aqui o diálogo. José de Oliveira, qual é o seu posicionamento quanto a esta questão das divisas?
Não, é preciso. As receitas são muito menores. Nós temos dois problemas em relação às divisas no país, grosso modo, em termos de economia. As receitas são menores, porque a produção é menor e está muito as receitas do petróleo estão muito relacionadas com o preço. Um barril de petróleo paga um X quando está vendido a 80, mas paga muito menos se estiver vendido a 75 e paga mais se estiver a 85. Isso é a primeira coisa. Isto, a variação do preço tem muita influência nas receitas. E depois temos um problema da dívida externa. Nós temos uma dívida externa que está muito condensada. Eu discordo daqueles que dizem que a nossa dívida externa é muito grande. Não. O que é curto é os prazos de pagamento. Isso faz, condensando a dívida externa, nós temos pagamentos anuais muito elevados, que nos absorvem a maioria das receitas. Esses dois fatores, de baixa de receitas por baixa de produção e relacionado com os preços. E depois o problema da nossa dívida externa afeta-nos e depois que gera falta de divisas, gera desvalorização do Kwanza também. Muito bem, senhores, nós queremos agradecer pela presença. Claro que ficam aqui muitas questões ainda por se levantar, mas voltaremos a esquecer numa próxima oportunidade. José de Oliveira, muito obrigado, bom regresso. Cristian Bin Issa, muito obrigado também. Alcides Andrade, Carlos José de Carvalho, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A vocês que nos acompanharam a partir de casa também queremos agradecer pela sua audiência. Nós voltaremos na próxima segunda-feira para analisarmos aqui na sua Rede Girassol mais um tema. Hoje falamos do petróleo e desafios do mercado petrolífero em Angola. O petróleo que continua a ser o carro-chefe da economia angolana e, de acordo com perspectivas do Ministério dos Recursos Minerais e também daquelas que nós abordamos aqui, poderá ainda continuar a dominar ou a monitorar a economia angolana, o petróleo, por muitos mais anos, que está 30, 40 anos, caso não se avance rapidamente para a diversificação da economia. Como já disse, voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite, fique bem.